Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Nesta aula do curso Aconselhamento no Sofrimento, com base nos Salmos de Romagem, o professor Tiago Santos traça uma análise da condição do cristão que peregrina nesta terra e que por vezes passa pelos vales das dificuldades, observando que, nos momentos de angústia, este cristão tem onde refugiar-se. Ele recebe amparo por meio da igreja, ou da vida do conselheiro, ou da intercessão de irmão, ou de qualquer outra forma. Mas o fato é que o socorro, ainda que seja ministrado por meio destes mecanismos, vem do Senhor. Deus é o socorro do aflito. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 54. O Deus que socorre quem sofre, com Tiago Santos. Aula do curso Aconselhamento no Sofrimento, que está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital. Olá, bem-vindo. Eu sou Tiago Santos. Nós estamos aqui no curso Fiel de Liderança, tratando sobre o Deus que socorre aquele que sofre. E nós temos aqui na Escritura muitos exemplos muito bonitos e encorajadores de como Deus vem ao nosso socorro no nosso sofrimento, nas nossas lutas, na nossa angústia, não é? Como nós já temos visto em outras oportunidades, o sofrimento faz parte da nossa realidade, mas nós temos também esta certeza que, como cristãos, temos ao nosso lado aquele que nos protege, que nos sustenta e que realmente vem ao nosso encontro nas nossas mais difíceis situações, nas realidades mais duras que nós enfrentamos. Não estamos sozinhos. Deus mesmo, Criador dos céus e da terra, está conosco. Nós temos esta certeza e esta promessa. E o texto que eu quero examinar aqui no nosso estudo de hoje, do Salmo 121, nos fala deste socorro que vem do alto, que vem do céu, esta certeza que o salmista, o peregrino, não é, o crente tem de que Deus está junto dele. Então, eu quero convidá-lo aqui para acompanhar a leitura que farei, Salmo 121. Depois, a gente vai considerar aqui os vários versículos aqui deste texto e pensar um pouco nesta realidade do socorro que Deus nos traz na nossa angústia e no nosso sofrimento. O texto diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Muito bem. Antes da gente pensar aqui no próprio texto, apenas lembrar que este é um dos salmos de romagem, também chamado de salmo de subida ou das escadas. São 15 salmos, não é? Do salmo 121 até o salmo 134, que eram cantados pelo povo quando o povo subia para Jerusalém para celebrar as suas festas, as festas do calendário judaico. Há uma tradição ainda antiga que sustenta que estes salmos também poderiam ser cantados pelos levitas quando subiam os degraus do templo, que tinham um total de 15 degraus. Calvino chega até a sugerir que o salmo de subida era chamado assim porque o tom com o qual eles eram cantados, faziam referência à nota musical dos salmos. Bem, este salmo aqui, nós não sabemos exatamente qual foi a sua autoria, mas alguns deles são de autoria de Davi. E eles foram compostos durante o período de alguns séculos, não é? Alguns, evidentemente, do período pós-exílico e alguns do período do próprio rei Davi. E assim nós temos este pequeno livro de cânticos dentro do livro maior de cântico, que é o livro de Salmos. O que todos os estudiosos sobre os salmos de romagem concordam é que eles são música, são cânticos. Os salmos de romagem são músicas cantadas pelo povo na ocasião das festas. Haviam 3 festas principais que o judeu tinha a obrigação de participar, que era a festa da Páscoa, dos pães asmos, de Pentecostes, que é a festa das semanas, e a festa dos tabernáculos. E o que nós temos nos salmos de romagem são salmos breves,
que são próprios para serem cantados e que expressam uma gama muito grande de sentimentos, sentimentos muito reais, muito concretos, como tristeza, saudades, medos, dúvidas, alegria, confiança, segurança, esperança, entre outras coisas. Nestes salmos de romagem há muitas repetições, muitos paralelismos, que é a repetição de frases que se complementam e que se afirmam mutuamente. Há uma ênfase comum nos salmos de romagem com a cidade de Sião, que é um lugar de descanso. Sião é sempre um lugar de alegria, é um lugar de realização, de plenitude, de esperança, é o lugar da habitação de Deus. É ali que estava o templo, estava a arca da aliança, o rolo da lei, os objetos sagrados. Representava então o lugar onde o povo se encontrava com Deus. E há nestes salmos de romagem também esta visão da cidade de Sião, do monte Sião, da cidade que se localizava ali. E um outro elemento importante dos salmos de romagem, e deste Salmo 121 em particular, é que eles eram cantados por peregrinos. Então, aqui nós não temos a canção isolada, solitária, de pessoas que estão fechadas no seu quarto ou em algum lugar secreto de oração. Não. Esses salmos eles são uma experiência coletiva, social, pactual do povo de Deus. Homens, mulheres, crianças, velhos, crentes em Deus, gente que confia em Deus, gente que tem a sua história de vida, sua identidade e sua fé firmadas em Deus, que estão peregrinando dos lugares desertos, em terrenos perigosos e traiçoeiros, enfrentando o calor do dia e o frio da noite, dormindo em tendas e ao relento, e que seguem juntos para o lugar onde Deus está, onde se encontrarão com Ele. E nesses cânticos nós temos um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Nós temos um coração aberto, rasgado, escancarado diante de Deus. Nesses salmos de romagem nós sentimos a doçura da presença de Deus, nós somos assim desafiados, nos deparamos e somos até identificados com a confissão do coração do salmista, dos peregrinos que juntos cantam a Deus. Agostinho, falando da relação que ele tinha com os salmos de modo geral, disse assim: que invocações elevei a ti, meu Deus, lendo os salmos, cânticos de fé, hinos de piedade, que expulsavam de mim todo o sentimento de orgulho. Que exclamações elevei a ti pelos salmos, e como me inflamava com eles no teu amor. Incendiava-me em desejos de recitá-los, se fosse possível, ao mundo inteiro, para rebater a soberba de todo o gênero humano. Então nós encontramos basicamente esses elementos em todos esses 15 salmos de romagem, e em particular aqui também, nesse salmo que lemos, o Salmo 121. Então a gente começa o Salmo 121 com a imagem do viajante, do peregrino. E o peregrino aqui, na sua viagem rumo à cidade celestial, ele sente que está em perigo. Ele está preocupado com alguma coisa, está inseguro. E é alguém que precisa de ajuda. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta. Então ele está vagueando pelos lugares desertos, pelos lugares planos e perigosos, e em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, ele se sente desamparado. Ele se sente alcançado por alguma forma de sofrimento, por alguma forma de angústia. E ele vai clamar então por socorro. Ele está inquieto, a alma dele não consegue conter mais esse sentimento de inquietude, de preocupação, e então ele rasga o silêncio do deserto com um grito, com um clamor, perguntando: da onde que me virá o socorro? De onde me vem o socorro? Quantos de nós, aliás, estudando sobre a realidade do sofrimento humano e que passamos nós mesmos por experiências duras de sofrimento, nos sentimos assim também, lutando com os nossos problemas, as nossas frustrações, as dificuldades que às vezes se acumulam sobre as nossas vidas, os perigos que nos cercam de todo tipo. E às vezes nos sentimos como o peregrino que rasga o silêncio do deserto, desamparados, desprotegidos. Porque aqui o salmista ele faz uma avaliação da sua própria situação. Ele sabe que está numa situação ruim. Ele sabe da sua condição, ele entende a sua necessidade. Como é importante isto, que
nós saibamos a nossa própria condição. Ele tem um discernimento muito claro quanto à sua realidade e ele sabe que não é nada boa. Ninguém que não precisa de socorro pede socorro, não é mesmo? Numa praia, após nadar por muitas horas e sentir já os braços cansados, o sujeito às vezes puxa aquele último fôlego que tem antes de afundar e grita socorro. O pedido de socorro, o pedido de ajuda é um gesto de humildade. Porque um pedido de socorro, ele esmaga toda a autossuficiência. Ele esmaga esse nosso senso de sermos campeões de nossa própria causa, de nossa capacidade de resolver os nossos próprios problemas. O pedido de socorro é humilde. Só pede socorro aquele que já entende que não consegue por si só lidar com as pressões e as dificuldades e os problemas e o perigo que o cerca. E então busca socorro. E sabe de uma coisa? O primeiro grande passo para que a gente lide com o sofrimento que se abate sobre nós, ou que se abate sobre o outro, é nós reconhecermos esta realidade. É termos uma noção real da nossa própria condição e da nossa incapacidade para resolver os problemas que às vezes se avolumam sobre nós. É ter uma leitura realista da nossa necessidade. O peregrino aqui, ele entende que ele precisa de socorro. Ele olha para os montes. Ele olha para o lugar onde estava o templo. Ele olha para o lugar de onde ele sabe, ele pode ter esperança. Porque ele sabe que é de Deus que vem a ajuda. Que é de lá que vem o socorro. Por isso ele eleva os olhos para os montes. E ele vai afirmar então no verso 2, o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Ele para de olhar para si mesmo, para de olhar para baixo. Ele levanta os olhos, olha para cima, olha para os montes, olha para o lugar onde está Sião, olha para o lugar do templo. E ele então afirma, verso 2, o meu socorro vem de Deus, vem do Senhor. E ele qualifica ainda dizendo que Deus que fez os céus e a terra. E então nós temos aqui uma linda confissão de fé daquele que sofre, do salmista. Temos o peregrino voltando para o princípio de todas as coisas. Ele volta lá para o Pentateuco. Ele volta lá para Moisés, para as primeiras palavras das Escrituras, que dizem, no princípio criou os céus e a terra. A Bíblia dá conta que foi Deus quem criou tudo, que é o Criador de todas as coisas. O salmista aqui não tem os grandes telescópios, satélites que enxergam tão distante no cosmos, mostrando os milhões e milhares de galáxias repletas de trilhões e trilhões de estrelas e gases luminares, planetas, corpos celestes, de todas essas coisas. Mas ele sabia porque tinha fé, que Deus havia criado tudo que a sua própria vista podia alcançar. Que Deus compôs na sua mente infinita um universo grandioso. Que Deus, este ser que está acima da coisa criada, Deus inimaginável, grandioso, todo-poderoso, o único Deus que há, é a fonte do socorro dele. Que o Deus grandioso como é e que fez céus e terra, olhava para aquele peregrino, para aquele grupo de pessoas lá no deserto, na direção da cidade santa. Como a gente lê em Isaías 40, a descrição de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e passou os montes em romana, pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo
com quem comparareis Deus? Ou que coisa há semelhante que confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder e forte em poder. Nenhuma só vem faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido por Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Percebe? É a este Deus que o salmista, que o peregrino, que percebe essa situação de perigo, humildemente ora. Ele diz que o socorro dele, a ajuda dele vem de Deus. É neste Deus, então, que ele busca o seu amparo, o seu socorro. Os montes, o templo, a arca, todos apontam para Deus. Todos apontam para o Criador. Todos apontam para o Deus Redentor, para o Deus que visita, como nós vimos antes, que em graça busca o homem no seu lugar de sofrimento. Sabe o que mais? O salmista sabe que Deus, mesmo sendo esse ser todo-poderoso, como o teólogo disse, o totalmente outro, diferente de nós em todas as coisas, que não tem necessidade de qualquer coisa fora de si mesmo, totalmente autossuficiente, que este Deus, sendo o Senhor do cosmos e do universo, tão grandioso, ele se importa com os pinguinhos, com os grãos de areia que nós somos, com os grãos de pó que nós somos. Ele está dizendo aqui para a gente que esse Deus ouve a oração do peregrino, lá no deserto. Ele ouve a oração do necessitado, do aflito. E ele vem ao socorro do homem, na pequenez do homem, na confusão do homem, na necessidade do homem, nos próprios erros que o homem comete, nas bobagens e enrascadas nas quais ele mesmo se coloca. Deus vem. Esse mesmo texto de Isaías 40 que nós lemos é concluído com as seguintes palavras. Como já vimos anteriormente, porque dizes, ó Jacó, e falas, Israel, que o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido a Deus? Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, é muito triste quando o homem se sente inquieto, em perigo, estressado, sofrendo e não consegue ver Deus. Quando o seu olhar não vai para além dos montes, quando não vai para cima, quando ele não vai para o lugar onde Deus está. O salmista aqui, ele lembra que todas as esperanças fora de Deus, longe de Deus, são ilusórias e são falsas. Que nós não teremos qualquer forma de alívio e de socorro longe de Deus, fora de Deus. Aqui, então, todos nós somos convidados a expressar esse mesmo tipo de confiança que os salmistas expressam. Somos convidados a lembrar quem Deus é, Criador de todas as coisas, e que ainda assim se importa com a gente, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso alívio. E o peregrino aqui, ele sabe muito bem que esse Deus todo-poderoso, que fez céus e terra, ouve as suas orações e cuida dele. E agora, ele volta para a sua própria realidade e fala de si mesmo, dos seus pés vacilantes. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. No verso 3. Não dormitará aquele que te guarda. Sabe, nossos pés são realmente tendentes a vacilar. Você consegue imaginar o que é torcer o pé no caminho do deserto? Se tem uma coisa que é vital para um peregrino que caminha por quilômetros e quilômetros no deserto, é os seus pés. Lembra quando os israelitas vagaram por 40 anos no deserto?
Qual foi o milagre que Deus realizou para a sustentação deles? Deus não permitiu que as suas sandálias se envelhecessem, não é mesmo? Por quê? Porque no deserto os pés são vitais. São a sustentação e o avanço do povo por meio dos pés, das pernas. Se ele tropeçasse, se caísse, se ferisse seus pés, ele ficaria vulnerável aos perigos de um lugar como o deserto. Calor, frio, animais selvagens, bandidos. Tantos riscos para quem passa por um caminho como aquele. Imagina quem precisa mancar ou não consegue caminhar. Uma única pessoa com pés vacilantes num grupo de peregrinos deixa todo o grupo vulnerável por conta de um pé torcido, de um pé que vacila. E aqui então ele vai expressar confiança no Deus Todo-Poderoso de um modo muito realista e muito corporal. Ele sabe que ele precisa dos seus pés, que ele precisa de saúde, que ele precisa de vigor. E ele confia que é Deus mesmo quem lhe dará o sustento, quem lhe dará força. Força física, disposição, vitalidade, para que ele consiga seguir em frente na sua peregrinação. Ele está aflito e necessitado, e está em busca de socorro, ele busca Deus, confia em Deus, e confia que Deus proverá suas necessidades e cuidará dos seus pés. Deus vai cuidar dos seus pés. E a partir desse ponto, a atenção do peregrino está toda agora voltada para Deus. Ele nos apresenta Deus como aquele que nos guarda. Ele não permite que meus pés vacilem, porque ele me guarda. Note que agora o peregrino não faz um pedido a Deus, mas ele expressa uma certeza, uma confiança, dizendo: é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. Note que ele usará essa expressão, Deus que nos guarda, 7 vezes, em todos os versículos que seguem. Chamar é a palavrinha utilizada por ele aqui, que significa aquele que guarda, aquele que protege a vida, aquele que preserva, aquele que protege. É assim que ele denomina Deus, chamar, o guarda de Israel. E uma série de figuras são usadas para consolar aqui o nosso coração nessa verdade. Deus é quem nos guarda, Deus é quem protege as nossas vidas, Deus é quem nos preserva, Deus é quem nos protege, Deus é o nosso guarda, é o nosso chamar, é o nosso capitão, é aquele que protege a sua embarcação. Um soldado que guarda a entrada do quartel, ou um segurança que guarda o rei ou um presidente. Deus é este guarda. E o salmista lembra que Deus é um guarda que não dorme. Então, assim, ele compara Deus com uma sentinela, um guarda. Naqueles tempos, as cidades eram guardadas por sentinelas no alto das torres. Eles eram vigias. Ficavam nas torres das cidades muradas, de onde eles tinham uma vista privilegiada e podiam perceber a chegada de um inimigo a quilômetros e quilômetros de distância, e anunciavam então a chegada desse inimigo para que a cidade se guarnecesse e se protegesse do perigo. Agora, imagina se numa dessas madrugadas frias, porque faz muito frio naquela região à noite, de inverno, o sujeito cansado, né, já está ali naquele posto aí há tanto tempo, meses, anos, ele resolve tirar um cochilo. E quando ele acorda, o inimigo já está ali, à porta da cidade, com todo o seu exército. Ele então pega ali, meio que desajeitadamente, a sua trombeta, mas já não dá mais tempo do exército da cidade se organizar e de preparar-se para a batalha, de vestir a sua armadura e de pegar nas armas. E a cidade então é assaltada e as pessoas ou morrem ou são escravizadas. Mas o que o salmista diz é que com Deus não é assim. Ele aqui expressa então a confiança em um guarda que nunca dorme e que nem cochila. Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço como nós estamos. Ele está acima do tempo e do espaço. Os anos de Deus não passam. Ele vive naquilo que Agostinho chamou de o eterno hoje. Aliás, a linguagem de Agostinho nas suas confissões, para falar ali da eternidade de Deus, é muito, muito marcante. Ele diz assim: contudo, tu és sempre o mesmo, e os teus anos não passam jamais. Teus anos não vêm e nem vão, mas os nossos vão e vêm, para que todos possam existir. Teus anos existem simultaneamente, pois não fluem, não passam, não são expulsos pelos anos que vêm, porque não passam. Os nossos, ao contrário, só existirão todos quando não mais existirem.
Os teus anos não são como um só dia. Teus anos são como um só dia, perdão. E o teu dia não é uma repetição cotidiana. É um perpétuo hoje. Porque teu hoje não cede lugar ao amanhã e nem sucede ao ontem. Teu hoje é a eternidade. Que também atentem para compreender que tu, antes de todos os tempos, és o Criador eterno de todos os tempos. E que nenhum tempo te é coeterno, nem criatura alguma, embora algumas estejam acima dos tempos. Então, com esta confissão, que nos lembra dos muitos textos bíblicos que falam da eternidade de Deus, nós somos lembrados que Deus não tem necessidades ou carência como nós temos. Ele não sente fome, ele não sente cansaço, preguiça ou sono. Ele não dorme jamais. Esta certeza do peregrino é o que o fazia dormir, repousar à noite. Ele podia dormir na noite fria do deserto, podia armar as suas tendas naqueles lugares ermos e perigosos, podia parar e descansar, porque o guarda de Israel não dorme. Deus não pode ser surpreendido pelo bandido na calada da noite. Não há nada que ele escape, não há nada que ele não saiba, não há nada que passe desapercebido diante de Deus. Até os nossos pensamentos, Deus os conhece e ele os coloca na balança. O livro de Reis conta um episódio muito marcante quando Elias desafia 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E eles clamaram Baal desde a manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Então Elias zombou deles e disse: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às necessidades qualquer, ou em viagem, ou até mesmo dormindo. Então ele precisa despertar. Em seguida, então, ele fez um buraco no chão, encheu de água, colocou ali um novilho para o sacrifício e clamou o nome do Senhor, e caiu fogo do céu, e o Senhor consumiu aquela oferta. E o povo então exclamou: o Senhor é Deus. Sabe? A certeza que nós temos de que Deus não dorme deve dar a nós, como deu ao salmista, aquela confiança que Elias teve também no Monte Carmelo, que o povo exclamou de que o Senhor é mesmo Deus. Isto significa que ele está em controle e domínio de todas as situações. No verso 5, quando a gente prossegue, o salmista agora expressa essa fé íntima, pessoal, no guarda de Israel. Ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então agora ele testemunha para o seu companheiro, para aquele outro peregrino que seguia viagem consigo, a realidade pessoal de um relacionamento com Deus. Não é como se ele guardasse um grupo indistinto de pessoas. Não. Ele te guarda. Ele me guarda. Ele nos guarda. Essa linguagem plural, mas com pronomes pessoais, utilizados aqui pelo salmista, é muito intencional, porque Deus guarda aqueles com os quais ele está pactuado, aqueles que fazem parte da aliança, que foram trazidos à aliança da graça pela fé em Jesus Cristo, e que nós chamamos hoje de povo de Deus, igreja. Ele nos guarda. E esse tipo de declaração deveria produzir em nós uma confiança muito grande. Uma confiança muito grande que no nosso sofrimento mais agudo, Deus nos guarda. Deveria instilar, produzir em nós alegria, esperança e segurança. Aqui é como se o salmista dissesse: olha, eu estou precisando muito de socorro. Ele olha para a sua situação e sabe que precisa de socorro. Mas sabe, ele vai dizer: Deus está comigo. É dele que me vem o socorro. Deus é o meu guarda. Ele está comigo como a minha própria sombra, que me persegue de um lado e para o outro. Normalmente as crianças gostam de brincar com a sombra. Quando eu era criança, eu gostava de brincar com a sombra, tentando fugir da sombra. Mas a sombra sempre está ali, perseguindo a gente, na cola da gente. Estar à nossa destra, como o texto diz, é estar à mão da batalha. Deus está à nossa mão de batalha, à nossa direita, colocando-se à nossa frente em uma batalha corporal. A linguagem de estar à destra é mais ou menos esta: é lutar em nosso lugar,
O salmista expressa essa confiança de que Deus mesmo luta em nosso lugar. O peregrino usa várias figuras ilustrativas aqui para mostrar que Deus nos protege nas adversidades da vida. No verso 6, por exemplo, ele vai falar da realidade dele. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O frio da noite e o calor do dia denotam as maiores adversidades, pelo menos assim, temporais, que o peregrino poderia enfrentar. Imagina um grupo de pessoas no deserto, por vários dias, caminhando para festejar a Deus. A hostilidade daquele lugar pode ser terrível, fatal. Há uma imagem interessante em um filme chamado Três Homens em Conflito, dos anos 60, de Clint Eastwood. E uma cena em que esse personagem dele, Blondie, ele é deixado pelo feio, né, no deserto. E aí é uma cena que ele está muito cansado, está cambaleando, errante, sem água, sem proteção, até que eventualmente ele é resgatado e levado para um monastério no deserto. E a condição dele era terrível, horrenda. Por pouco ele não morre, por causa da hostilidade, do calor e da agressão que o deserto impôs sobre ele. Um outro filme ilustra também a dureza do deserto, é aquele chamado Lawrence das Arábias, ou da Arábia. Num certo ponto, ele cruza um deserto que nem os beduínos experientes tinham coragem de atravessar, e viajando dia e noite para encontrar água, um dos homens dele, exausto, de sede, desidratado, cai sem forças. Ele então desce do seu camelo, nota sua ausência e volta pelos perigos para resgatar aquele homem. E são imagens aqui que nos ajudam a perceber o que era o deserto naqueles tempos. Lembrando que nos dias de hoje eles continuam assim muito hostis. E o salmista aqui, ele tem certeza de que Deus se coloca diante de nós. Nos frios cortantes da noite, do deserto, no sol escaldante do dia. E que se Deus não quiser, estas coisas não haverão de nos afligir. Deus é presente em nossas vidas o tempo todo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Você percebe? Com isso ele está dizendo que Deus está conosco o tempo todo, de dia e de noite. Que nós temos este recurso em Deus. E que Ele tem poder para nos proteger do sol e da lua, da hostilidade e da agressão do deserto, se assim Ele desejar. Não há aqui a promessa de que Ele o fará sempre e em todas as circunstâncias, mas de que Ele pode fazê-lo, porque Ele é o nosso guarda, o nosso protetor. O verso 7 agora vai prosseguir e dizer que Deus nos guarda de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E aqui então ele vai se tornando ainda mais explícito, não usa mais figuras, mas declara aquilo que ele vem afirmando por meio de figuras nos versos anteriores. Deus guarda a nossa alma. Isso significa que Ele nos guarda por inteiro, integralmente. Atente, Ele nos guarda dos perigos externos, assaltos, agressão, sol, lua, mas também dos perigos internos. Ele guarda o nosso coração, a nossa alma do desânimo, do abatimento, do desespero, da insegurança, do desamparo, da aflição, das angústias. Ele nos protege do mal. Como num outro salmo que diz, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aqui a gente percebe também que o mal é uma realidade presente, que o sofrimento faz parte da vida humana. Talvez hoje mesmo, alguns de vocês que participam dessa aula tenham experimentado alguma manifestação do mal, seja externamente ou internamente no coração, nas almas, nas suas almas. Mas neste salmo nós temos esta música, esta canção, que é entoada e que diz que Deus guarda-nos do mal. Ele nos livra do mal. Como, aliás, Jesus nos ensina a orar em Mateus capítulo 6. E o salmo conclui aqui lembrando que Deus está conosco no caminho o tempo todo, na saída e na entrada. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Isso quer dizer que de manhã, quando acordamos, Deus está conosco. Que durante o dia e os enfrentamentos do dia, as lutas normais do dia a dia, as dificuldades e até as pequenas alegrias do dia, Deus está conosco. E que quando chega a noite, quando nós repousamos, Deus está conosco. Na entrada e na saída, no começo e no fim.
Deus está sempre conosco. Às vezes nós é que não estamos com Ele, nossa mente não está voltada a Ele, mas Deus está conosco, e esta segurança o salmista canta. Oliver Cromwell, que era o protetor da Inglaterra parlamentar puritana, ele fez uma oração interessante em uma certa ocasião, quando ele disse: ó Senhor, tu sabes como hoje será um dia muito difícil, um dia de muitas e ferrenhas batalhas. Senhor, se eu me esquecer de ti, ó Deus, não te esqueças de mim. Sabe, irmãos, Deus não se esquece de nós, mesmo quando a gente se esquece dele. Nunca. Ele está conosco, ao nosso lado, em toda a jornada, em toda a nossa peregrinação, em nosso caminho pelo deserto, rumo a Sião, rumo à cidade onde Deus está. Quando nós começamos o dia e quando nós terminamos o dia, Deus está conosco. Quando começamos a viagem, quando chegamos ao fim da viagem, Deus está conosco. Quando começamos a vida, jovens, cheios de sonhos, de projetos, de vitalidade, cheios de ideais, Deus está conosco. Mas também quando a morte se aproxima, na enfermidade, nas lutas, na velhice, na decrepitude, às vezes até na desilusão, da decadência, Deus está conosco. Nas nossas vitórias, também nas nossas derrotas. Depois de muitos e muitos anos de peregrinação, Deus está conosco. Na entrada e na saída, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E nós aprendemos então nestes salmos algumas lições muito preciosas quando lidamos com a realidade do sofrimento, das lutas. Nós, em primeiro lugar, devemos confiar sempre em Deus. Quando precisamos de socorro, nós podemos olhar para o Senhor e buscar nele o socorro, buscar nele o consolo, a segurança, a esperança. Nem sempre a gente compreenderá as razões do sofrimento, mas nós poderemos, como disse Jó, em Jó 42:1, confessar: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós podemos confiar em Deus. Precisamos fazê-lo, todavia, como fez os homens que cantam aqui este salmo, em humildade, reconhecendo a nossa necessidade de socorro em primeiro lugar, esmagando a nossa autossuficiência e buscando naquele que nos criou e que sustenta a vida na terra o amparo e o socorro. Em segundo lugar, lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é todo-poderoso e, portanto, Ele pode nos socorrer. Lembra aquele leproso quando chega diante de Jesus, ele disse: se tu quiseres, tu podes. Ele pode nos guardar, porque Ele não cochila, Ele não dorme, Ele está sempre à nossa direita, ao nosso lado, Ele nos protege nas adversidades, nas lutas, Ele protege a nossa alma e guarda a nossa entrada e a nossa saída. Deus pode, ninguém mais pode, mas Deus pode. Quando todas as esperanças terrenas e a sua autossuficiência estiver esmagada, faça como esse salmista e lembre que Deus pode. Quando ninguém mais tem qualquer outro recurso, Deus os tem. E Deus usa os recursos desta terra e os meios para nos socorrer. Não é como se Ele fosse aparecer diante de nós em um aluvião de luz. Mas o salmista aqui nos diz de coisas muito práticas que Deus faz, inclusive a de sustentar os nossos pés no deserto. A de nós termos a comunidade de fé que Ele tinha diante de si, em que um poderia afirmar para o outro que Deus está ali ao seu lado. Sabe, em terceiro lugar, nós ainda aprendemos este salmo que Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe dos nossos problemas. Ele está com os olhos abertos e muito atento, porque Ele é o vigia do seu povo. Ele é o nosso chamar, o nosso guarda que nos protege. Ainda aprendemos no Salmo que Deus o faz, que Deus é o nosso guarda, porque Ele nos quer bem, porque Ele fez de nós o seu povo,
porque Ele visitou a terra com graça em Jesus Cristo, trouxe-nos para junto dEle, ainda que nossos pecados e contradições nos alienaram dEle em primeiro lugar, Ele nos trouxe para junto dEle e agora Ele mantém o seu povo unido e se importa com o seu povo, porque Ele é bom e misericordioso. Ele nos guarda porque Ele nos ama. E Ele nos ama pessoalmente, porque Ele nos conhece. O Senhor é quem te guarda, diz o texto. Então, nestas palavras, em quinto lugar, nós temos a segurança de que Deus persevera em nós, de que na nossa jornada pelo deserto, desde agora até o final, Deus estará colado conosco como uma sombra, à nossa destra como um guerreiro, como uma sentinela que vigia do alto da torre e que nunca tem sono, que Ele vai nos acompanhando, que Ele vai nos conduzindo, que Ele está ao nosso lado durante toda a peregrinação, até o dia final, até nós avistarmos a cidade celestial, até nós vivemos Emanuel na porta da cidade, nos aguardando. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nas suas lutas e sofrimentos e que você seja sempre lembrado que é do alto, é de Deus, Criador dos céus e da terra, que vem o nosso socorro. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!